Olá, eu sou a Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Hoje é dia 7 de agosto de 2025 e eu vim aqui para mais um Athena Talks para comentar os resultados do mês de julho e também comentar as perspectivas para agora, para agosto e para os próximos meses, também passar por um breve cenário do que a gente viu também com relação aos mercados. Na tela, como a gente sempre faz, nossos fundos de renda fixa, o resultado. O Athena Tapir, que é o nosso fundo de liquidez diária, deu aí no 99,97 do CDI, praticamente 100% do CDI, e no ano segue aí buscando 103 do seu carrego. O Yield D30, nosso fundo de liquidez D30, 102, um pouquinho acima de 102 do CDI no mês, e no ano em torno de 107 do CDI. E o nosso fundo previdenciário da XP teve um resultado de 98 do CDI praticamente e um pouco acima no ano de 103% do CDI. Eu acho que esse mês foi um mês marcado por muita volatilidade dos mercados. Tanto é que a gente teve essa reflexão aí nos nossos, justamente nos nossos resultados, né? Mesmo o próprio Tapir, né, que teve um resultado 100% do CDI, e o nosso previdenciário um pouquinho abaixo do CDI no mês, isso é um reflexo dos mercados, não um problema estrutural do fundo, algum crédito que eventualmente esteja perigoso, isso não, mas o efeito Trump, muita coisa aconteceu em julho, acho que toda a discussão fiscal, a questão das tarifas e a incerteza mesmo política que a gente está passando, isso refletiu nas nossas variáveis macroeconômicas, principalmente a curva DI, que é a que eu ponho na tela agora. Olha que impressionante, esse mês a gente resolveu colocar a curva DI, a em laranja que vocês estão observando aí na tela, um ano atrás. Eu pedi para a turma colocar a fotinho de um ano atrás para a gente comparar. Olha que interessante a mudança, inclusive, do que a gente chama do shape da curva, que é o formato da curva, né? Um ano atrás, ela estava totalmente invertida. O que significa isso? A de curto prazo estava uma Selic prevista menor e para frente ela ia subindo a curva DI. E, na verdade, tecnicamente falando, gente, porque de fato elas estão invertidas hoje, mas o que a gente chama de inverted curve é como ela está hoje, que é na teoria mesmo. O que significa curva invertida? Invertida significa o seguinte, que a de curto prazo, a Selic prevista está maior, né, o DI previsto está maior, e a de longo prazo menor. E pensem comigo, faz todo sentido isso ser invertido mesmo, né? O nome ser invertido, porque em tese a gente exige um prêmio de liquidez para quanto mais longo né, o ativo, a gente exige prêmios tanto para questão de liquidez e prazo. Então, quanto mais longo é um ativo, em tese, a gente exigiria mais retorno, porque mais arriscado é. Então, a curva, o natural de uma curva DI, que a gente espera, é que conforme passe o tempo ela seja para cima, né? Ou seja, o yield, você exige mais retornos. Mas, no entanto, um ano atrás, ela estava invertida, que é um reflexo que o mercado estava mais tranquilo. Ele diz o quê? No curto prazo, ela estava mais curta, refletindo que não vai ter um aumento de Selic. Tanto é que, vamos lembrar aqui todo mundo, no passado a gente estava discutindo, e não no passado muito longo, no passado um ano atrás, a discussão era se 2025 a Selic ia ser 9, 9,5 ou 8,5 no final do ano. Imagina, passados 12 meses, hoje a gente está falando em 15, né? Nós estamos no 15, discutindo se vai para 15,25, se vai para 14,75, se mantém, e tarifas do Trump. Então a gente teve novas variáveis nesse contexto Brasil, que muitas vezes também não estão... Eu sempre comento isso, que as variáveis elas não somente são dinâmicas, ou seja, que elas mudam os valores, e sim que novas variáveis entram na conta também, além do dinamismo das que já existem, elas variam, mas também entram novos fatores entram. Um ano atrás a gente não estava discutindo tarifas do Trump contra o Brasil, 50%, imagina, isso foi uma discussão totalmente nova, que fez com que a curva nossa, aí sim agora, ela tivesse nessa inversão mesmo, uma Selic prevista enorme agora, né? Nesse patamar de 15 que a gente está, e aí no curto prazo até indo para 13,5, como vocês veem na tela,
né? E no longo prazo ela fechando aí nesse 13,8. Mas notem que além dessa observação que eu comecei falando, em relação a um ano atrás, ela está totalmente mais para cima e além de tudo invertida. O que a gente nota? Que de um mês para trás, que é a azul clara, ela está abaixo dos níveis atuais. Então, de um mês para cá, a curva no paralelo, vocês veem que ela subiu totalmente no paralelo. Esse foi o grande reflexo do mês. Foi um mês extremamente turbulento, né? Então, falando de maneira simples, um ano atrás, a gente estava com uma previsão de Selic muito mais tranquila para baixo. Mês passado, estávamos no 13,2 pensando para frente, o que já estava difícil, o cenário já estava desafiador, e esse mês a gente viu uma abertura, uma continuação da abertura da curva, reflexo de todas as tensões políticas externas, Trump, e isso refletiu nos nossos fundos. Por isso que demos esse retorno abaixo do CDI no nosso fundo previdenciário, no TAPIR em torno de 100% do CDI, e mesmo no yield de 30%, que foi um retorno acima do CDI, ele não é o retorno, o carrego do fundo que a gente chama, né? O yield de 30, ele está num carrego aproximado de entre 108 e 110 do CDI. Então, se nada, tudo mais constante, se a gente não tivesse discussões políticas, curva não se movesse, o fundo é para dar entre 108 e 110. Mas a gente acabou dando um pouquinho acima de 102, justamente pelos preços caírem dos ativos, reflexo dessa turbulência no nosso cenário macroeconômico, essas discussões que a gente está vendo por aí. Mas está tudo certo nos fundos, como fundamento, isso é o mais importante, né? E outro gráfico que eu quero mostrar para vocês na tela agora é a NTN-B, que é o juro real. Então não foi só a curva DI que subiu, a gente também viu um reflexo do juro real subindo. Olha lá, um ano atrás a gente pode dizer que a curva estava entre 6,25 e 6,5, né? Resumo, grosso modo, e agora a gente está vendo ela na casa dos 7,5. A longa 7,15, mas a curta, então, o juro real maior que 10. Mas vamos colocar de B30 para frente, entre 8 e 7,15. Patamares elevadíssimos. O que para nós, o que a gente é importante mencionar? Para o nosso fundo de infraestrutura é muito positivo, né? O fato do juro real estar muito alto, por quê? Porque agora estamos sem hedge, inclusive o fundo completou 6 meses, a gente ficou muito feliz com isso. E voltando ao retorno, ao potencial de retorno do fundo de infra, lembrando que ele é um fundo que ele não está pós-fixado agora, ele está nesse jogo do IPCA, do IMAB, então a gente segue esse indicador enquanto o juro real estiver acima de 6,5. E olha que interessante, então o juro real nesses patamares super elevados, ele tem um potencial retorno extremamente elevado e isento de imposto de renda. Um ano atrás, a gente estava em patamares de juro real na casa dos 6. Tudo isso, gente, é o reflexo desse cenário mais desafiador da política econômica, que a gente está passando toda essa discussão fiscal que a gente vem acompanhando esse ano, e esse mês especificamente a gente viu uma nova abertura, que foi o reflexo das decisões, né, do Trump com relação ao Brasil, das tarifas, impondo tarifas mais duras no Brasil, e aí a gente teve esse reflexo aí, essa tensão no juro real, o que impacta, obviamente, diretamente os nossos fundos. Um grande resumo que eu quero pôr na tela agora para vocês, não só de juro real e nem de CDI, o retorno dos principais índices de julho na tela. Então a gente viu um CDI. O CDI é aquele que é devagar e sempre alto, né? 1,28 no mês. A inflação controlada, 0,24. E aqui eu quero chamar a atenção para o IPCA, tanto IPCA e IMAB curto, né? Nessa casa do 0,25. É uma inflação extremamente, para níveis Brasil, né? Extremamente baixa. O que, na nossa visão, abre espaço para uma queda da Selic para frente. Vocês, quem me conhece sabe que a gente não faz previsão de Selic, de CDI, de câmbio, porque não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com preço dos ativos. Mas o que eu acredito que a gente tem trabalhado é que esse juro real, nesses patamares de 7,5, Selic em 15, para uma inflação que não vem, invariavelmente, essa curva vai fechar. Eu acredito que ela feche, né? A gente fala vai fechar com muita segurança, mas o que a gente não sabe é quando.
né? E é claro que a gente pode, no meio do caminho, ainda enxergar uma curva que abre, reflexo de tensão política. Então aqui não é uma previsão. Na minha visão, não faz sentido uma Selic tão alta para níveis de inflação que não vem. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa curva fecha. E aí o nosso fundo de infraestrutura vai se beneficiar muito. Por quê? Porque ele está atrelado ao IPCA por enquanto, e aí a gente vai ter, com esse fechamento, a gente vê um reflexo na cota, né, desse efeito pré, refletindo muito positivamente no retorno do nosso fundo de infraestrutura. Mas enquanto isso não acontece, olha o IMAB. Nesse mesmo gráfico ainda, o IMAB dando aí quase menos 0,80 no mês. Então, obviamente que no meio do caminho a gente pode ter tensões. E esse IMAB, gente, reflete o outro gráfico que eu mostrei da NTNB, do juro real. Então, o retorno veio negativo. Quando a gente tem uma abertura da curva, a gente tem um retorno negativo para os fundos, que é justamente reflexo do aumento do juro real. Então, foi um mês extremamente desafiador. E olha o Ibovespa, teve reflexo. A gente viu saída de dólar no Brasil no mês de julho, e refletindo no Ibovespa, caindo mais de 4% no mês. O índice de small caps, que reflete melhor, inclusive as nossas ações, caindo mais de 6% no mês. E o dólar ainda se valorizando em relação ao real, 1,5%, 1,52% mais precisamente. Então foi um mês, resumo da ópera, foi um mês muito difícil, acho que para todos os mercados. Então, dito isso, eu acho que a gente ainda conseguiu ter um resultado bem positivo quando a gente entende o contexto. Então, um mês super turbulento, toda essa discussão das tarifas, fiscal, Lula, Bolsonaro, teve a história da tornozeleira. Então, isso atinge os mercados. E a gente ainda conseguiu manter a consistência, que é o mais importante para a gente, a baixa volatilidade. Claro que a gente sempre quer, se possível, que todo mês os nossos resultados eles vão acima do 100% do CDI. Mas a gente sabe que isso não é possível. O mais importante é que a gente não tem problema no crédito, né? Não é estrutural. O reflexo dos mercados ele acontece nas cotas. Eventualmente a gente vai dar abaixo de 100% do CDI. Mas no ano a gente está muito tranquilo com os nossos ativos. E também quero mostrar um gráfico novo esse mês para vocês. A gente montou um gráfico aqui só para vocês entenderem na tela o ranking de variação e atribuição dos nossos ativos. Olha que interessante, esse é o nosso Athena Previdenciário. Eu quis trazer para vocês, já que a gente deu 98%, pouco acima de 98% do CDI, quais foram os ativos que mais refletiram essa turbulência do Trump, dos efeitos fiscais. É importante, né, a gente ter uma noção da atribuição de performance que a gente chama. Então, olha só, a gente teve um resultado de 1,26% no mês, né, que foi esse quase 100% do CDI, para um CDI que foi 1,28%. Olha que interessante, a atribuição de julho, a gente vê que os nossos FDICs ficaram muito acima do CDI, as debêntures também, de maneira geral, o fundo de liquidez também, de maneira geral, mas o que a gente teve de reflexo negativo? Negativo não, né? Abaixo do CDI, importante. Rendendo aí quase 96% do CDI, foram os títulos bancários nossos e o caixa. Lembrando que tudo isso é pós-custos do fundo. Por isso que o caixa está rendendo aí 84,9%. Tudo que a gente tem em título público rende abaixo de 100% do CDI, né? Após as taxas. E olha, os 3 ativos principais que renderam abaixo do CDI foram a debênture de Ipera, rendendo aí 83% do CDI, a debênture de Localiza, 72,9%, e especificamente a debênture de Randon, 17,2% do CDI. Aí vocês vão me perguntar, então quer dizer que Ipera, Localiza e Randon, vocês estão preocupados? Zero. Zero preocupação do ponto de vista de crédito, fluxo de caixa, pagamento. Isso foi reflexo do mercado. As debêntures, elas refletem turbulências. Aí a negociação foi para baixo, né? O que a gente chama o preço despencou. E aí a debênture de Randon teve aí um retorno no mês 17% do CDI, impactando o nosso fundo previdenciário. Por isso que ele deu aí 98% alto do CDI. Então é por conta principalmente desses três ativos. Então essa é uma novidade. A gente quis mostrar aí uma quebra dos porquês que a gente deu abaixo do CDI. Então simplesmente essas 3 debêntures que não causam nenhuma preocupação para nós do ponto de vista de geração de caixa, pagamento, mas sim de variação de mercado pontual. Mês seguinte, esperamos
que o fundo já volte à sua normalidade, que dê acima de 100% do CDI. E não só o Prev, Tapir e o de D30 continua extremamente com uma visão positiva para frente, mas era importante, quando o fundo não performa também, que a gente dê mais granularidade para os ativos, né? Na transparência aí do retorno dos nossos ativos. Esse foi mais um Athena Talks. Obrigada pela atenção e a gente se vê no mês que vem.